Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está começando mais um episódio de Bica aqui em Ogol, o nosso quadro, batendo papo com os craques do futsal. E hoje, para bater um papo comigo, eu trago um cara que, simplesmente campeão da Liga dos Campeões, MVP da fase final. Luan, brigadão por estar batendo esse papo comigo aqui hoje. Valeu, irmão. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aí do site Ogol. É sempre uma honra e vamos conversar um pouquinho aí da sua trajetória. Show de bola. Então, galera, convido você que está acompanhando o nosso programa aqui pelo YouTube a se inscrever no nosso canal, deixar o like. Também quiser deixar uma sugestão de nome para nossa próxima entrevista no campo dos comentários, fica à vontade. Luan, então, tua primeira temporada no Palma, já uma decisão, um título inédito para ti e também para o clube, que passa por uma decisão onde vocês passam na fase final pelos dois portugueses, onde vocês têm um time cheio de brasileiros, né? O Tomás, o Marlon, os brasileiros também naturalizados, o Kainan e o Chaguinha. Mas eu queria saber de ti como é que foi esses dois confrontos contra os portugueses, qual era o sentimento de vocês? Vocês entravam como favoritos? Se sentiam favoritos por conta da torcida? Se sentiam mais azarões? Como vocês estavam dentro do vestiário para essas duas partidas? Legal. Foi algo muito... atmosfera, né, muito bacana, assim, que foi criada aqui em Palma, assim, a gente sabia que era um fator muito importante, né, muito bacana, assim, que a gente tinha que aproveitar essa chance, essa oportunidade, mas sabíamos também do potencial que estava do outro lado, né, primeiramente o Benfica na semifinal, né, uma grandíssima equipe, né, grandes jogadores, né, com jogadores de experiência também nesse tipo de competição, e a gente vinha, né, com uma certeza, assim, uma vontade muito grande de estar na final. Claro, respeitando o Benfica, né, e tudo, mas a gente estava muito confiante, assim, né, e ao mesmo tempo muito pressionado, né, assim, porque a gente sabia, assim, a gente queria muito estar nessa final, né, aquela pressão mesmo interna também. A gente queria participar da festa, né, a gente fala que vamos participar da festa, afinal a festa, né, e depois a gente vê o que acontece, vamos desfrutar, né, claro, temos também o cheiro tudo, mas aquele jogo da semifinal, particularmente para mim, assim, foi uma carga emocional muito grande, assim, né, por conta disso, a gente querer estar na final, né, e a gente acaba fazendo um grande jogo ali que, nessa fase, só tem grandes jogos. E a gente consegue a classificação até o último segundo ali com emoção e tudo mais, né? Aquele gol ali que eles fazem no finalzinho, né? Que aí tem o VAR e vê que realmente já tinha esgotado o tempo. Então, assim, foi algo muito grandioso, né? E ali, assim, já descarregou um pouco, assim, né? Aquela pressão, aquela adrenalina, assim. Chegamos na final, né? O objetivo era o principal objetivo. Né, primeiro, e o time, o clube buscando seu primeiro título na história, né, e já com a possibilidade de ser o principal título do futsal, né, de clubes. Então, isso... Com uma atmosfera muito para vocês, né? Muito incrível. Assim, a torcida aqui, claro, teve torcida também das outras equipes, né, mas, assim, o calor ali, obviamente, era da nossa torcida, assim, né, e nossas famílias também aqui perto, podendo desfrutar desses jogos, desse momento, minha esposa, meu filho, cara, então foi algo muito incrível, assim. Certo. Luan, vamos falar um pouquinho também do anatomia daquela decisão e particularmente daquele gol, né, que é o gol que abre as portas para vocês, que termina empatado em 1-1, tu também defende o pênalti decisivo lá nas penalidades, mas vamos falar um pouquinho daquele gol mágico. Queria saber o que passa na cabeça naquele momento, o que tu consegue lembrar do antes, durante e depois, daquele gol que, pra gente relembrar, né, tu é um cara que tem essa habilidade notoriamente com os pés, tem essa confiança, né, de sair com a tua equipe, mas era uma decisão, um jogo que a gente viu que foi detalhes mesmo. E eu queria saber o que tu lembra daquele momento, relembrando, né? Vai estar passando agora o gol pra galera relembrar também, que o Esteban abre o caminho pra ti, tu passa por dois ali, o Cavinato e o Ziquité, e ainda tem a tranquilidade de escorar pro gol. O que passou na tua cabeça naquele momento? É difícil, assim, né? Muita gente me perguntou assim, cara, como é que foi? E é algo que vai acontecendo, sabe?
detalhar, assim, obviamente, né? A gente treina muito isso, né? Essa ação comigo, assim, né? A gente tem uso bastante aqui com o nosso treinador, ele confia muito nisso, né? E eu já tenho essa característica já há algum tempo, assim, ao longo da minha carreira, né? Eu sempre tive, né? E vinha, claro, assim, tá sempre aprimorando, porque as equipes também começam a se adaptar a algumas situações e tal. Mas, sim, o treinador sempre acreditou, então isso é um fator já primordial, o treinador dá o respaldo pra gente dar. A equipe também dá o respaldo, os jogadores, todo mundo ter a confiança, né, no trabalho, no que a gente vem fazendo. E ali naquele momento, eu subo com a bola ali mais para tentar, a gente um pouco mais de posse de bola, né? Mas o Sporting, ele tava num tipo de marcação parecido com o que o Benfica tinha feito, né, com a gente na semifinal, de vir pelo meu lado da minha perna esquerda, que foi o que o Esteban fez, né? Ele do lado da minha perna esquerda, me induzindo, né, para levar a bola, para meio que me encaixotar com outro jogador, né, para me levar para o... Sim. E como isso tinha acontecido com o Benfica tinha feito isso num treino antes, no nosso último treino antes do jogo contra o Sport, a gente conversando ali, né, algumas situações de posicional, apenas um treino bem posicional, bem mais conversado, né, do que físico. E a gente falando, como é que vai ser, como é que a gente vai defender, como é que a gente vai atacar. E numa dessas conversas com o treinador, tudo, a gente falou, se o Sporting marcar parecido com o Benfica, né, quando eu subo, no caso, quando eu estou ali no meio da quadra, o que fazer e tal. Aí o treinador falou, se eles me marcando igual assim, você vê liberdade, pode ir, pode avançar. Analisa lá e tal, não sei o que, né? Porque lá a quadra era muito grande, então, assim, caso eu finalizasse, por exemplo, para fora, não teria um risco da bola ficar em jogo ali, né? Porque tinha bem aberto. E eu falei, beleza, né? Então, aí naquele momento eu subo ali e não que isso veio na minha cabeça o treinador falando naquele momento, não veio, mas obviamente que isso é inconsciente ali no subconsciente, de ter um trabalho e tal, e eu também por ter essa característica. Eu avanço, vejo que o Esteban me fecha, para trás eu já não consigo mais voltar, porque seria uma falta, né? Ou também ele poderia me roubar a bola. Eu avanço com a ideia de finalizar. Só que nessa que eu avanço, eu dou um tapinha mais longo, né? E eu naquele momento imagino que se eu chutar, como tá vindo o Pani ali, eu acho que é o Pani Varela, isso. Eu vou finalizar e eu penso assim, acho que pode esbarrar nele e voltar para minhas costas, né? Sentindo o meu gol. E aí naquele momento, tudo muito rápido, óbvio, né? Eu penso isso, vou dar o tapa aqui, e nessa também já está chegando o Cavinato também, né? Sim. No lado esquerdo. E eu consigo dar 2 tapinhas assim na bola e passo, né? Nessa que passo, o Cavinato me dá um totozinho, então eu fico meio desequilibrado, eu perco um pouco de tempo e a bola continua correndo. Então, quando eu chego já de frente com o Guita, eu não consigo mais finalizar, porque o Guita já tá vindo bem próximo a mim. E aí eu consigo, só no meu campo de visão aqui, assim, né, porque eu já sabia que o Mário estava ali, porque obviamente sempre pela posição dele, a gente sempre fica ali também. Até eu consigo ver aqui pelo campo de visão aqui, eu só vejo o verde, né, o unicórnio. E aí eu só tento virar ao máximo o pé, assim, né, com o pé esquerdo, assim, no último momento caindo já, né, e aí consigo virar assim. E aí o Mário finaliza muito bem também, porque o Eric já estava chegando em cima dela. Sim. E faz o gol, assim. Então foi algo incrível, assim, porque é muito difícil de acontecer isso, obviamente, com o goleiro, e ainda mais numa final de Champions League, né? Então foi algo muito mágico, assim, que graças a Deus, assim, proporcionar aquele contato. Certo, difícil tu ter a confiança, né, cara, de tu chegar ali, tu ver essa diversidade de ter 2 caras te fechando ali, tu encontra uma saída para aquilo, ainda na frente do Guita, que é um baita de um goleiro, tu ainda teve a tranquilidade de dar um toque. Cara, e queria te perguntar assim, claro, na semifinal contra o Benfica, tu já fez uma grande partida, e na decisão, antes do gol, tu já vinha fazendo algumas defesas, mas depois o Sport também cresce por conta da necessidade de fazer o gol de empate, e tu fecha o gol. Aquele lance dá confiança também na parte defensiva, dá uma confiança de uma forma geral dentro do jogo? Dá sim, dá uma confiança, né? Acho que quando você vai adquirindo boas defesas durante o jogo, também vai subindo sua confiança, né? Mas claro que assim, eu já estava num nível de concentração muito alto, assim, foram 2 jogos, como eu falei, assim, de uma carga emocional muito grande,
mas que foi um dos jogos que eu joguei, assim, mais tranquilos, assim, por incrível que pareça, apesar da pressão. Eu tava muito concentrado, assim, e vinha me preparando muito para esse momento. Mas assim, com certeza ali te dá uma confiança mais, te dá um gás a mais, né? Mas ao mesmo tempo você tem que ter uma dosagem, né? Porque também não pode subir teu nível de confiança, excesso de confiança, que também é perigoso, né? Porque ao mesmo tempo, posso fazer aquilo de novo, aí dá mais certo. Então, ao mesmo tempo você tem que controlar, né? Para aquilo não acabar prejudicando numa futura ação, né? Porque, obviamente, como você falou, o esporte acaba querendo pressionar mais, tem que buscar o jogo e tudo mais. Mas aí, com certeza, a nível defensivo, assim, na parte defensiva, me deu um gás, assim, de não só por mim, assim, né? Mas por querer conquistar aquele título. Então, tava a mil, assim, de muita vontade, muita gana mesmo. Show. Vamos falar um pouquinho também agora da tua decisão na tua carreira de defender a seleção da Armênia, né? Tu é um cara... No futsal atual, essa globalização é uma coisa que acontece com bastante frequência. No ano passado, tu foi premiado como o melhor jogador, premiado pela Federação Armênia como o melhor jogador de futsal do país. Queria saber como veio esse convite e esses frutos que tu tá colhendo e qual que é o teu objetivo com a seleção. Foi um convite bem legal, assim, que tem sido muito bacana poder estar vivenciando essa experiência, né? São pessoas muito, muito acolhedoras, que me acolheram muito bem, né? E eu fui jogar na Armênia, né? Eu saio do Foz Cataratas e vou jogar na Armênia. Eu faço meia temporada lá, a gente vai para jogar uma fase da UEFA Champions League para classificar o clube lá, e a gente consegue avançar algumas fases. E aí depois encerra ali o ciclo, né? E volta ao Brasil. E é nesse meio tempo que eu estou lá, né, jogando lá, eu recebo o convite, né, do treinador, tá, me convida para passar um dia lá no hotel, lá no centro de treinamento, né? Que tem um hotel, tem o centro de treinamento da seleção. E aí eu vou lá, converso com eles e tudo mais. E me receberam muito bem, fizeram muita questão de eu estar ali, né? Me apresentando um bom projeto, assim, pra gente tentar crescer ali, desenvolver o futsal da Armênia e tudo mais, né? E aí eu volto, né? Penso, converso com a minha família e tudo mais, com algumas pessoas também do futsal em si, que eu tinha recém ido para a seleção brasileira em 2018. E essa trajetória na Armênia, ela é meio de 2019. Tu disputa um Grand Prix com a seleção, né? Fiz parte ali do elenco do Grand Prix, tava eu, nesse Grand Prix tava Guita, eu e o William goleiro, que tá com o Jack. A gente ganhou, foi campeão desse Grand Prix lá em cidade de Santa Catarina, agora na cidade de Santa Catarina. Então isso ainda tá muito, muito recente, né? A seleção brasileira. Mas eu, assim, oro muito a Deus também por uma direção, né? E acabo aceitando. E foi muito gratificante, cara. Tem sido muito bom, muito bacana pra mim. Me alavancou muito profissionalmente, né? Fez jogar outros tipos de jogos, né? Seleções, níveis muito altos. Então, tem sido muito bacana. E a gente tá aí, né? Agora disputando, né? A seleção subindo degraus cada vez mais. E fui coroado com essa premiação, né? Também. E agora estamos numa fase aí em busca da classificação pro Mundial, né? De clubes, de seleções. Show de bola, então. Luan, quero te convidar para a gente uma parte final aqui da nossa entrevista, no quadro que se chama Tabelinha, onde eu vou te convidar para te responder 15 perguntas bem rapidinho, vamos ver se tu consegue responder todas elas no nosso tempo, pode ser? Pode ser, bora. Tentar aí. Show de bola, vamos lá. Qual que é o gol mais bonito da tua carreira? Acho que foi um gol pelo Brasil Queria, em Sorocaba, que eu pego um chute assim, desde 2015, e me pego chutando assim, basicamente no meio da quadra, assim, a bola vai na gaveta, assim. Acho que esse é o gol. Assim, esse contar de um quase gol, uma assistência, esse da UEFA também aí. E qual que é a tua partida mais marcante? Com certeza contra o Sport na UEFA Champions League. Quem que é teu parceiro, tem dentro de quadra? E fora dele também, que segue? Cara, assim, isso até é difícil falar,
porque questões de características, assim, né? Mais de parceria, assim, a gente vive conversando, assim, dentro de quadra a gente acaba vivenciando com muitos, né? Então, obviamente que não tem um, que goleiro você acaba ficando, tem um direto, né? Mas fora da Thiaguinho, assim, Fabinho, são os que a gente mais tá junto. E, cara, tu foi um cara que já passou por Magno, Foz. Quem que é o cara mais resenha de vestiário, assim, que tu já teve junto e dá risada pra caramba? O cara que deixou o ambiente animado. Cara, eu tive com bastante pessoas, assim, engraçadas. Mas, sim, Felipe Valério, que tá no El Pozo aí, que a gente jogou junto na base, lá atrás. Em 2017, 2020 a gente jogou junto. É muito engraçado. Leandro Lino Magnus também, divertia bastante. Acho que esses, assim. E qual que é o ginásio mais difícil, a torcida mais difícil de jogar contra? Cara, eu acho que no Brasil, assim, a gente estava até conversando isso hoje aqui. Acho que no Brasil, assim, as torcidas são as mais difíceis do Paraná ali. Aí pode colocar qualquer uma do Paraná ali, que as torcidas são as mais chatas, que mais pressionam, assim, que mais apertam. E qual foi o clássico que tu jogou, assim, mais que tu gostou? Cara, eu acho que Brasil querendo, desculpa, Magnus e Corinthians, assim, acho que clássico direto, assim, se você colocar do mesmo estado em si, acho que esse é o mais movimentava ali, assim. Quem que é a tua inspiração na tua função, na tua posição? Cara, sim, sempre acompanhei o Thiago, né? Peguei uma trajetória do Thiago, assim, muito grande. Ele sempre foi minha referência, assim, de tudo. E acabei vencendo algumas temporadas com ele, então absorvi algumas coisas. Mas também Thiago e Guita, com certeza, são as duas referências para mim na posição. E um adversário que tu jogou contra, um jogador assim, que era difícil de segurar o cara? Cara, acho que isso mais deu trabalho, assim, tipo, finalização e tudo, acho que era o Merlin, assim, do Sporting. Acho que eu tive alguns anos em Portugal ali também. Acho que era o cara que mais foi, assim, que tinha que se preocupar, que tirar pra direita, tirar pra esquerda, finalizar bem com as duas pernas, baixo, alto, então era bem complicado. E um sonho que falta realizar ainda no futsal? Cara, jogar a Copa do Mundo. Acho que é esse o sonho que eu quero, jogar a Copa do Mundo, poder participar ali, estar vivenciando esse seria um grande sonho a se realizar. Tu tem algum time de futebol de campo? Tenho. Sou São Paulino, Futebol Clube. Já hoje meio distante do esporte, do campo, assim, desde quando comecei a vivenciar mais o futsal como um profissional, assim, e tal, acabei me afastando mais, assim, do futebol. Hoje não vivencio tanto, mas sou torcedor de São Paulo. E qual profissão tu acha que tu ia seguir se não fosse jogador de futsal? Cara, possivelmente, assim, ia seguir alguma área esportiva. Acho que desde muito cedo sempre gostei muito de esportes, né, e tal, então com certeza seguiria na área esportiva. Então, acho que seria alguma área esportiva, professor aí, alguma coisa assim na área esportiva. Como é que é o nome do time que tu começou? Tu deu teus primeiros toques na bola? Cara, Senzala Futsal, na escolinha do meu bairro lá, foi onde tudo começou, jogando na linha ainda. Depois que eu vi, então, aos 15 anos, então foi ali onde a escolinha comecei aos 10, 11 anos. Dali foi onde tudo começou. Pra gente finalizar, qual que é a palavra que define o Luan Miller Barbosa? Cara, dedicação, né? Assim, não colocando isso, querendo me gabar nem nada do tipo, mas assim, eu dedico assim, basicamente muito assim, tudo que faço, eu gosto de deixar meu máximo, assim, gosto de deitar no travesseiro depois pensando que podia ter feito um pouquinho mais, né? Nem sempre as coisas acontecem, claro, não somos robôs, mas eu acho que determinação, assim, e é o que me mantém, assim, nessa trajetória, então. Fechou, então, Luan. Pra gente finalizar a nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo de hoje, sempre convido os nossos convidados a contar alguma história bacana de bastidor, alguma brincadeira que acontece aí, pode ser da tua Liga dos Campeões, enfim, da tua carreira de uma moda geral, pra gente terminar em alto astral o nosso programa aqui hoje. Tem uma que tu lembra de cabeça? Essa agora de cabeça, mano. Posso perguntar uma, então?
Pode perguntar, se você lembra. Tu lembra o que o Cavinato falou pra ti na hora da decisão do pênalti? Lembro. Naquele bastidor ali. Não, ali acabou um desentendimento ali, né, naquele momento de ambos de cabeça quente. Eu tava apontando um lado ali por característica minha, assim, né, já faço isso há algum tempo, assim, de indecisão de pênaltis e tudo mais, mas não a vontade de querer provocá-lo, assim, nem nada, né, era mais por fazer isso, era meio que no automático mesmo, assim, de verdade. E aí ele se incomodou com isso, aí quando ele fez o gol, ele veio e falou algumas palavras assim, né, não dá pra repetir aqui e tal. E aí eu acabei também perdendo a cabeça, infelizmente, né? E aí começava aquela discussão besta ali, mas que pra mim, assim, tá zerado, assim, não levei isso pra fora da quadra, né? Mas acabei perdendo a cabeça, ele também perdendo na cabeça, até peço desculpa aí pra ele naquele momento por algumas coisas, assim. Mas acabou tendo esse momento que de jogo ali às vezes acontece, a gente tá muito elevado. Uma grande decisão também, né? Uma coisa... Ele defendendo o meu, isso acontece muitas das vezes, né? Não é ideal, mas acontece. E aí foi isso, assim, mas foi coisa dentro de quadro, assim, que fica lá, né? Que fica lá e não leva adiante, assim. Show de bola, então, Luan, quero te agradecer ter disponibilizado esse tempo aí para trocar essa ideia com a gente, te parabenizar pela tua temporada passada, te desejar também muita sorte nesta próxima aí, e novamente, brigadão por estar batendo esse papo com a gente do Gol. Valeu, muito obrigado pelo convite, por poder estar participando aí com você, e é isso, se quiser conversar aí, tamo junto, parabéns aí também pelo trabalho. Show de bola, então, galera, a gente fica aqui com a nossa entrevista de hoje. Convido você a nos seguir nas redes sociais, futsal_gol. Também estamos agora no Spotify com essa entrevista, você acompanha por lá também as entrevistas aqui do Dibica. E a gente volta em breve com uma nova entrevista. Valeu!